Alô, meus amigos, estamos aqui de volta no canal Haroldo Dória, hoje trazendo uma pessoa encantadora, que é Maria Menezes. Ela trabalha em teatro, cinema e televisão, vocês muitos conhecem da televisão, certamente, mas no teatro Maria fez Los Catedráticos, na televisão também ela participou do Fantástico, na Rede Globo, claro, né? Primeiro no Brasil 500 anos, com aquela parte Iam com isso, e depois como Dona Encrenca, com aquelas recomendações ou seguindo as recomendações do Inmetro. E depois em 2007 também, na TV Bahia, ela continua com esse quadro Mapas Urbanos, no Mosaico Baiano. No cinema também fez participações em longas, como Central do Brasil, que eu assisti e fiquei encantado, né? Cidade Baixa, O Céu de Sueli, Quincas Berro d'Água, muito baseado na obra de Jorge Amado, que é hilário, e também da série Irmãos Freitas, né? E participa de várias coisas atualmente, Maria não para, tem campanhas publicitárias, vários eventos. Então essa é uma brevíssima apresentação que eu queria fazer de Maria, e ao mesmo tempo, Maria, conhecendo que você é sergipana, eu queria saber de você o seguinte: esse seu lado artístico, esse dom seu, veio de onde? Tinha alguém na família? Porque eu sei de alguns irmãos seus que são engenheiros, né? Tem nada a ver com isso. Não sei como foi depois a sua formação universitária, mas de onde você sentiu que nascia ou tinha dentro de você esse lado artístico? Boa tarde, um prazer estar aqui depois de várias tentativas que os coroas estão aqui batendo online. Finalmente funcionou. Eu no ambiente que não é o meu ambiente, um monte de papel que não diz nada sobre mim aí atrás, é estranho. Alugando aqui o escritório alheio. Eu sou jurássica, minha gente. Mas enfim, esse negócio de artista, na verdade, eu não tinha nenhuma noção disso, né? Na verdade, eu era aquelas alunas muito boas, eu era bem CDF, muito estudiosa, muito preocupada em tirar 10, querendo agradar a professora. E eu não. Realmente, a nossa família, assim, tem meu pai, né? Papai era muito engraçado, cara, muito engraçado. Ah, Ele contava piada como ninguém, e ele mesmo ria das piadas dele, então era ótimo, porque ele mesmo se resolvia, né? Ele contava e você dá a risada dele. E tem mamãe. Mamãe é uma artista plástica, né? uhum. Ela costura, ela pinta, ela cuida de plantas, ela tem essa coisa manual muito desenvolvida e ela tem muito talentosa, né? Ela tem um senso estético muito, enfim, elaborado. Ela é engraçada, mas ela é uma engraçada, aquela engraçada, sabe, assim, com a pimentinha. Ela é uma engraçada meio criticando as coisas. Então, Aham. ele era uma coisa mais assim, bufão, né? Uma coisa mais engraçada, mais solta. E ela, essa coisa Solta. mais. Eu acredito que tenha pegado um pouco dos dois, né? Ela tem essa veia artística, como eu tô falando, mas das coisas assim, manuais, né? A artista plástica. Agora, ela é engraçada contando um caso, entendeu, mamãe? Aham. Então, deve ter essa referência dele também, mas assim, a gente não tem artista na família. Papai até tentou, botou um violão lá em casa para ver se alguém tocava, mas aí foram 4 engenheiros, eu que fiz interpretação teatral, depois de penar muito por aí, fazendo engenharia, fazendo processamento, fazendo psicologia, sociologia, eu fiz tanta coisa, e Ângela que fez arquitetura, mas também virou massoterapeuta. Então, os 4 primeiros deram certo. E as últimas duas vieram meio maluquinha, vieram meio assim. Aquela que Você é quase não é quinta. lembrada. A quinta, minha filha. Ela tá muito misturada com todo mundo, quase não dá para lembrar dela, né? Aham. A sexta é caçula, né? A quarta é a primeira mulher, mas a quinta teve E que se como é que você. amostrar, né? Teve que se amostrar para aparecer. Vai ver que foi isso. Vai ver que foi E, isso que eu fiquei querendo me aparecer para ver se eles notavam. e você em Aracaju, depois que você então terminou o segundo grau, né, que a gente chama hoje de ensino médio e tal,
Você, como é que foi? Você entrou na Universidade Federal de Sergipe, foi para outro lugar, como é que isso Eu queria aconteceu? sair de Aracaju, né? Isso era uma coisa bem clara para mim. Eu queria sair de Aracaju, eu queria ir para um lugar maior. Meus Por que, irmãos, Maria? eu tinha essa vontade. Aquariana, meu filho, sou aquariana, né? Eu sou do mundo. Eu queria saber que, não por nada, não tinha nenhum problema. Sempre adoro Aracaju, adoro voltar, adoro as pessoas, não tenho nenhum problema com a cidade, nem com as pessoas, nem com a família, nada disso. É mesmo um desejo de ampliar, de ter uma trajetória independente, né? Porque acaba que numa cidade pequena tem essa coisa muito da família, né? Assim, e isso me agoniava um pouco, esse negócio. Você dizia, vou chamar minha colega tal, é filha de quem? Isso sempre me Sim, angustiou. Eu nunca gostei disso. Eu queria, achava que tinha que ir para um lugar que ninguém sabia quem era filho de quem. Entendeu? Eu queria ir para um lugar assim. E entendi. aí não deu para ir para um lugar assim, né? Porque Salvador também é uma província, na verdade. Mas eu vim para Salvador porque foi o possível de fazer, porque para o Rio eles não iam deixar, meus irmãos mais velhos foram para o Rio, mas Patrícia, que veio antes de mim, não foi, que era mulher antes de mim, não conseguiu ir. Aí eu inventei Salvador, que não tinha família da gente aqui. No Rio tinha família da gente, entendeu? Mas aqui em Salvador não tinha ninguém. Aí eu inventei que era Salvador, que era pertinho, e tal, até que era processamento de dados, a profissão mais moderna que existia, que não tinha em Aracaju, né? O vestibular. É isso, Importante isso. escolher isso, é. Uma que não tivesse lá e que fosse uma profissão que meus pais achassem que justificava, né? Tipo assim, eu saí de lá, como eu era muito boa aluna, eles deixaram. Aí eu passei no vestibular, estudei que nem uma louca, passei, e aí pronto. No primeiro ano eu já vi que não dava aquilo, que não gostei. Aí fiz para engenharia, vestibular de novo. Eu estudei tanto para esse vestibular que rendeu vários, eu passei em vários vestibulares. Aí engenharia, porque eu queria aproveitar os créditos, mas com engenharia, menina, era uma loucura. Eu chorava nas aulas, era um vexame. Eu fiquei 3 anos, eu fiz até resistência dos materiais, dois. E aí eu vi que não dava, aí eu fiz psicologia, mas não cursei. Depois eu fiz sociologia, cursei um ano. E aí, quando eu estava fazendo sociologia, eu fiz um curso de teatro à noite. Tinha esse curso que era. Aí era um amigo meu também que me falou, desde o processamento, que ele me dizia: Menina, você devia fazer teatro. Você devia fazer teatro, você é muito engraçado, você tem que fazer teatro. Mas eu nunca. Aí no PAF, né, aqui no Pavilhão de Alunos da Federação de Sim, Unida, sim. na época não tinha, na época, meu filho, eu entrei em 86, em processamento de dados. Não tinha terminal. Você fazia os cartão, né? Botava o programa num cartão lá e botava num negócio para ver se o programa. O meu vinha com 395 erros. Era assim, meus programas. Nunca. Negócio de programa não dava para mim, não. E aí, enquanto isso, que esperava, isso eu ficava na cantina e eu ficava contando história para as pessoas, passando, e juntava gente. Eu me lembro disso, que juntava gente. E as pessoas começavam, meus colegas mesmo, a rir muito do jeito que eu contava a coisa, e eles começavam a decorar. Tinha vezes que eles conta aquela que seu pai, não sei o que lá. Aí eu contava, e eles diziam, você esqueceu a parte que ele volta. Aí eles já sabiam até de Olha, cor. Então, na verdade, eu já estava fazendo teatro um pouco, entendeu? Quando eu fiz engenharia também, eu fiz aquele. Eu tive uma bolsa do CNPq, né? Papai não mandava dinheiro nenhum, era uma dureza horrível. E aí eu fiz a bolsa do CNPq para ganhar um trocadinho. E eu ia nas comunidades, eu tinha que fazer a planta baixa das casas, eu tinha que entrar, conversar com a mulher, umas casas já determinadas, que eram uma amostragem lá da pesquisa, né? Aí eu, para saber como aquelas casas foram construídas, nas comunidades bem longe, que surrealmente depois eu voltei a frequentar no Mosaico Baiano, né? Surreal. Mas eu já tinha passado por ali como estudante de engenharia. E eu fazia planta baixa, e aí eu tinha que dizer como foi construída essa casa, teve fundação, não teve fundação, nananã, e as paredes, nananã. Isso eu fazia em 5 minutos, eu preenchia o negócio. Depois vinha a parte boa, que eu sentava com a mulher, a dona da casa, e a mulher contava a vida dela toda para mim. Toda, a gente tomava um café, ela falava mal do marido, do chifre, de tudo. Essa parte eu amava. A parte mesmo da pesquisa do CNPq eu não curtia muito. Mas já foi um laboratório, entendeu? Hoje eu entendo que eu entro tão tranquilamente na casa das mulheres que eu vou nas comunidades, eu ia, né, antes da pandemia, com muita naturalidade, porque eu já tinha também um conhecimento desse universo, entendeu? Eu já tinha frequentado, eu já sabia das problemáticas das mulheres de lá. Tipo assim, eu criei um elo com as comunidades de alguma maneira, né? Na engenharia. E aí pronto, aí quando eu fazia sociologia, eu fazia esse curso de teatro, esse amigo meu que me deu esse toque, ela tem um curso que é para qualquer pessoa pode fazer, mas tem um teste de aptidão, você tem que ir lá fazer um texto para eles.
Enfim, eu não sabia fazer isso, né? Mas aí eu peguei um texto lá, tinha Clarice Lispector, que eu amava, eu decorei, fiz lá e fui aprovada. E aí pronto. No primeiro dia que eu entrei nesse negócio, aí eu tinha certeza, assim, eu falei, ai, que bom, né? Eu me encontrei. Eu tinha certeza, eu não tinha nenhuma dúvida, entendeu? É quando a gente acha o lugar, Mas demorou e foi bom e importante que meus pais ficavam muito decepcionados, né? Que eu ia, na visão deles, eu ia baixando de nível, né? Eu de processamento fui para engenharia, de engenharia psicologia, psicologia sociologia, depois interpretação teatral. Então, aí depois, como é que você entrou já na parte do teatro? Como é que você chegou a Los Catedráticos? Como é que, porque a caminhada no teatro é uma caminhada que eu entenda, né? Você aí pode me corrigir. É uma caminhada paulatina, lento, né? Eu acho que vai um. Não sei como é que funciona isso. Tem muita gente, porque o sucesso que foi feito na peça foi enorme, né? Como é que aconteceu isso? Eu tive muita sorte. Toda a minha trajetória no teatro, na carreira artística, foi realmente muito iluminada. Eu tive muita sorte. Eu não procurava, as coisas vinham, né? E aí na verdade, eu estreiei minha peça, a primeira peça, em dezembro de 90. E Los Catedráticos já era um sucesso. Los Catedráticos tinha começado em 89. Só que eu entrei nesse curso que eu fazia, era o curso de teatro da UFBA, então eu frequentava a UFBA. Eu não era ainda uma aluna universitária de teatro, eu estava fazendo sociologia na época. Mas eu frequentava a UFBA porque era o curso livre, era o curso de extensão da UFBA, né? Esses cursos de extensão são ótimos, viu? E era muito bom, no final tinha uma peça, a gente apresentava uma peça. Aí uma das atrizes de Los Catedráticos, que hoje é uma grande amiga minha, Cília Coentro, uma atriz maravilhosa, minha comadre atualmente, me viu nessa peça. E, na época, uma das atrizes de Los Catedráticos precisou sair. Enfim, ela sugeriu para o diretor meu nome. Ele não me conhecia. E ele, a princípio, não me aprovou muito, não. Achou eu era muito nordeste, muito sotaque Sergipe. Ele falava que eu falava tia e dia, eu tinha que tirar aquilo urgente. Urgente. Porque os meninos... Eu não podia destoar dos meninos. Uma vez que a gente declamava letras de música, a palavra dita era muito importante. Então, se eu dissesse a palavra dita, isso causasse uma risada, estaria rindo do sotaque, mas não do que é a proposta da peça, que era rir das letras Sim. da música, né? Do susto que você toma quando você realiza o que é que está sendo dito nas letras que você dança. É até uma sacanagem esse espetáculo, né? Porque a gente tira a parte que a música é feita para ser dançada, né? De alguma maneira. Ela não é, mas ela diz um negócio lá, a gente tira aquele ritmo e a gente revela aquela letra que é surreal. Então, esse espetáculo foi um mega sucesso e eu já entrei com ele no top, entendeu? Aí eu fiz. Acabou que o diretor acabou me engolindo de uma maneira ou de outra e eu estreiei essa peça no Rio de Janeiro. O diretor brigou com os atores, então ele me torturou um pouco antes. E eu estreiei no Rio. Eu cheguei lá. O diretor não estava lá, foi muito difícil, porque o diretor tinha brigado com os atores, então houve uma cisão entre eles, e eu não sabia de nada, eu estava entrando substituindo uma atriz. E aí, quando chegou lá, eles tiveram que me redirigir, porque o diretor me dirigiu de uma forma muito estranha, que eles não gostaram, então foi uma prova, assim, bem para estrear, e eu estreiei, assim, como se eu tivesse sido jogada numa jaula de leões, entendeu? Eu só tinha feito uma peça na minha vida, que era Os Melhores Anos de Nossas Vidas, de Domingos de Oliveira, que foi a minha estreia no teatro. E depois eu fui direto para esse negócio aí. E aí cheguei, fui para o Rio e de lá. E aí foi daí mesmo, por exemplo, que veio mais tarde, bem mais tarde, veio o Fantástico, por incrível que pareça. Porque Los Catedráticos a gente começou a ir para o Rio, voltar para o Rio, em outras versões, né? É uma peça que não termina, porque todo verão tem mais repertório para a gente, se a gente quiser atualizar a peça. É só esperar o verão, que vai vir um negócio mais surreal ainda. A última versão que a gente fez, em 2013, eu acredito, 2014, foi a última versão, a gente já estava no rala tcheca no chão, esfrega a chana no asfalto. Já estava aí. De lá para cá, ficou só sobe, desce, senta, né? Tá mais básico ainda. Mas a gente já terminou falando assim, cachorra, era um negócio bem chocante. Foi a última versão. Mas a primeira versão, quando eu entrei, era Faraó.
Faraó, deuses, divindade infinita do universo, predominante esquema mitológico, a ênfase do espírito original Shu formará no Éden o ovo cósmico. Essa que faz. A imersão, Deus sabe como aconteceu. É muito bom, né? Só que eles misturavam as referências, mas eles queriam dizer alguma coisa, entendeu? Tem uma proposta de dizer algo, de Egito e África e Bahia, né? Sim. O faraó do Egito com a África, com a Bahia, entendeu? Agora esvaziou de sentido, né? Virou só não é duplo sentido, né? Virou o triplo sentido, sei lá, virou uma coisa. Mas então agora, eu tive muita sorte. Aí, daí, do teatro para a televisão, é um outro ambiente, né? Como também, é que acontece? É comigo. A televisão, sim. Desculpe, fala. Não. Eu acho que a televisão, ela tem um impacto, assim, muito grande, né? Em termos... Porque o teatro, você tem um público, né? Você está ali todo dia fazendo aquela peça, tem aquele público que está te vendo ao vivo. Mas a televisão, eu acho que entra na casa de todo mundo, entra... Como é que é isso, Maria, para você? É bem diferente, né? Quando você está muito acostumado a fazer teatro, como eu, quer dizer, não é que eu estava muito acostumada. Eu já era naturalmente muito careteira, né? Sou. E o teatro tem essa proposta, você ouve logo no primeiro dia, você tem que falar para a primeira fila, você tem que projetar sua voz, você tem que ampliar o gesto, né? Tudo é grande. Então, quando você vai para a TV e tem uma câmera, né, ali, fica tudo muito exagerado. Até hoje, tudo que eu vejo eu acho muito exagerado. Até hoje eu digo, Maria, porque ainda mais no cinema, quando é numa tela grande, isso aqui, ó, já virou uma loucura. É muito, entendeu? Então, é um outro veículo, realmente. É a mesma arte, digamos assim, mas você precisa de dispositivos diferentes. Você precisa de mais concentração, de mais foco, de economizar, de o menos é mais, sempre ter que estar com isso na sua cabeça, entendeu? Que é menos, é menos, é menos, é menos. Eu aprendi muito com o cinema isso. Sempre eles diziam, você tem que diminuir, é menos, menos, sempre. A TV, eu tive também muita sorte, porque eu fui logo para uma coisa que eu podia ser eu, entendeu? Eu fui fazer... Primeiro eu fiz aquele seriado, essa série, E Eu Com Isso, que foi também uma coisa que veio do teatro, porque João Falcão, um diretor muito conhecido hoje nacionalmente, pernambucano, na época ainda também início de carreira no Rio de Janeiro, viu Los Catedráticos e gostou de mim, por alguma razão me chamou. Eu estava lá no Rio, não estava lá no Rio, não me lembro, mas eu fui chamada para fazer uma coisa que era uma coisa muito, muito pequena, era um episódio que passava uma única vez, no intervalo do Fantástico, quando o Brasil fez 500 anos. Era Brasil 500 anos. Aí eu fiz um episódio sobre a bandeira, então eu fui para a fábrica de bandeira, eu costurava a bandeira como se eu fosse uma mulher que fabrica a bandeira. Era muito lindo, o texto lindo de João Falcão. E eu dizia histórias sobre como se eu conhecesse os personagens. Era meio que a costureira falando dos personagens da história, com a intimidade, era bem engraçado. E essa diretora já gostou de mim. Aí já me chamou para um outro episódio. Isso foi em 2000, que o Brasil fez 500 anos. Eu casei, morei nos Estados Unidos, voltei, isso foi 2000. Em 2006, eu recebi um telefonema do Fantástico dizendo que queria aquela atriz que fez a bandeira do Brasil. Meu Deus! Ela tinha ido procurar, depois eu conheci a diretora, ela foi procurar naqueles episódios, ela queria uma atriz, uma mulher que tivesse essa idade que eu tinha mais ou menos, que era entre 30 e 40 na época, e que fosse bem popular, e que fosse nordestina, porque era para falar sobre a eleição. Sobre quem ela achava que ia decidir a eleição. Ela achava que era essa personagem, que era essa categoria aí, a mulher dessa geração, que é quem, na verdade, sustenta a casa nas comunidades, que é quem manda em tudo, né? Que é quem segura a onda, né? O arrimo da família. Geralmente, nas comunidades eu frequentei muito, são as mulheres. O cara se pica, né? E a mulher fica com... Então, ela achou que essa característica minha nordestina popular encaixava com esse humor que ela queria dar nessa série, que chamava E Eu Com Isso, que era sobre o brasileiro dizendo isso. E eu com isso, que o brasileiro não queria votar, que o brasileiro não lembrava em quem votou, nunca lembra em quem votou. Bom, de lá para cá, meu querido, mudou tudo, agora virou essa loucura do WhatsApp, né? Na época não tinha nada disso. E aí, quando você faz cinema,
que você tem essa convivência com atores, com Montenegro, etc. Porque eu fico pensando em mim, né? Quando eu trabalho na universidade, trabalho com pesquisa em química, quando eu estou na convivência, no congresso, com alguém da área de química, um grande pesquisador, pô, parece que fica aquele negócio assim, um fã diante de um cara, mas eu sou colega dele, mas ao mesmo tempo sou fã dele. Como é que... Sim, diga, pode dizer. Para começar a Central do Brasil, você vê como é a Central arrogância. do Brasil. Central do Brasil foi a primeira vez que eu apareci no cinema e que eu viajei para Cruzeiro do Norte, sertão de Pernambuco, divisa com a Bahia, para gravar uma cena que eu servia, né? Eu era uma garçonete daqueles lugarzinhos lá no meio do nada, né? E eu só tinha uma fala que era: vai querer o quê? E eu me lembro que eu cheguei lá, fiquei revoltada, falei: meu Deus, como é que me fazem viajar de lá de Salvador para cá? Por que não pegaram uma menina daqui, uma garçonete daqui? Imagina, a arrogância juvenil, né? Você acredita que eu falei isso? Eu falei isso pro diretor. Aí ele falou: Maria, porque eu achei que seria interessante para você ver um set de cinema, né? Eu achei que seria interessante para você, assim, contracenar com Fernanda Montenegro, Otton Bastos. Achei que seria legal só você observá-la aqui no set, já seria... Aí eu... E realmente... É isso, eu fiquei observando ela, né? Eu vi que ela chegou cedo, eu vi que ela ficou muito concentrada, que ela não ficou conversando muito, que ela ficou na dela, porque cinema... Depois eu fui entendendo, cinema é basicamente isso. Porque senão você espera tanto, que se você for dispersando energia, for conversando, na hora que você vai, você tá meio que vazia, né? Você tá sem energia, sem conteúdo interno, sem... É uma coisa de você... É bem difícil, eu acho mais difícil. Porque tem uma parafernália muito grande em volta de você e porque você espera muito. Tudo que o diretor quer aquela luz daquele horário, então o ator pode se lascar. Ele não quer saber do ator, ele quer saber que a luz daquele horário vai ser aquela luz ali. E você trata de dar aquela lágrima descer naquela hora, porque senão você vai fazer umas 100 vezes, porque é muito a viagem do diretor, entendeu? Então, você vê que ela ficava muito quieta, observei isso, observei que... o fato de ser muito fã dela, achar ela o máximo, na hora do set, na hora quando você tá filmando, não é ela, né? Digamos assim, é aquela personagem, né? Então, na hora ali, eu não tava me relacionando realmente com Fernanda Montenegro, mas com a personagem que saiu de São Paulo em busca da família daquele menino, e que estava naquele barzinho ali, no meio do nada, no sertão, com um caminhoneiro, né? Então, era uma senhora, Na verdade, tem essa diferença, né? Na profissão da gente. Tem essa outra instância em que a gente entra no momento do trabalho. Se você talvez entrasse com esse professor que você admira muito num laboratório e começasse a fazer uma pesquisa junto com ele, você saísse mais do fã e entrasse mais no colega, né? No colega. Então, é o que acontece com a gente, que acaba que você conhece essas pessoas, como eu conheci Marita Severo no Quincas, no Quincas Berro d'Água também, e eu era fã dela já, muito fã dela e tal, mas na hora da cena é muito a personagem com a outra, né? Não é... Enfim, a gente acabou tendo uma ótima convivência pessoal, mas na hora do trabalho mesmo, você entra nessa outra instância aí, que é o mistério dessa profissão, né? Que é uma pessoa que não quer ser só ela, quer ser outros. Isso eu acho fantástico, Maria, essa capacidade, porque eu escrevo também, eu escrevo alguns romances. Romance, né? Eu escrevo romances. Amanhã, inclusive, está sendo publicado meu quarto romance. E uma coisa que muita gente pergunta com relação às personagens, né? Porque se eu estou escrevendo sobre alguém que é uma mulher, eu tenho que ter a cabeça envolvida naquilo, ou se é um homem velho, ou se é um jovem, eu tenho que ter esses vários, né? Como é que chama? Esses vários atores. Né? Exatamente, alter egos. E aí, justamente esse ponto que eu queria saber, quando você está nessa representação daquele personagem, o que é que detona ali você, para você assumir? Porque às vezes são pessoas de, sei lá, índoles más, ou então de índoles boas, ou então tem um desvio assim, um desvio psicológico.
Como é que assumir isso dentro de você para que você passe o mais real possível? É, é, é desafiador, mas também é muito interessante. Porque aí tem vários dispositivos, entendeu? Como Fernanda Montenegro mesmo disse num curso que eu tive a sorte de fazer com ela, que cada um sabe qual é o atabaque, qual é o atabaque que tem que tocar para o seu santo descer. Né? Que no candomblé toca o negócio e desce o. Mas as pessoas comparam muito, né? A coisa do teatro com o candomblé, no sentido de que você permite, né? Você doa, ou você permite mesmo que o seu corpo e a sua voz estejam a serviço dessa outra entidade, dessa outra personalidade, digamos assim, né? Que você vai representar. Então, cada ator tem mais ou menos sua forma de acionar esse mecanismo, entendeu? Eu, Sim. pessoalmente, eu pessoalmente sou muito física, muito corporal. Para mim é muito Uhum. importante um aquecimento físico, uma música ajuda muito também, coisas e em cada veículo você tem formas diferentes de acessar, entendeu? No teatro é uma Ah, coisa mais física. No cinema, eu já encaro como uma coisa mais psicológica de você alimentar o seu inconsciente com imagens, com músicas, com memórias. Às vezes você precisa de buscar na sua vida uma memória que lhe traga uma emoção semelhante. Eu, pelo menos, faço isso, que sim, não é bom. Não é bom porque eu ainda estou muito primitiva nessa coisa, mas para não misturar tanto com a sua vida pessoal, mas é um dispositivo também interessante, você rememorar. Claro que no Quincas, por exemplo, meu pai estava muito doente. sim. Então, quando eu estava naquele caixão em volta no velório, é óbvio que, lamentavelmente, eu imaginava o dia dele, entendeu? Para poder eu. Claro, o Quincas não era o meu pai no filme, mas era um pouco, porque eu era uma das putas do cabaré que ele frequentava, então era Sim, aquela sim. sensação daquele grande pai que estava indo embora e tal, né? Então, eu buscava, enfim, eu busquei essa possibilidade de ser meu pai ali naquele lugar, para buscar a emoção, entendeu? São vários dispositivos. No teatro, eu já acho que é uma coisa mais física mesmo. De você se aquecer, de você Certo. ampliar o corpo, de você ampliar o gesto, de você ampliar a voz, de você ampliar muito a atenção, porque o teatro tem essa coisa de que, em geral, tinha, né? Agora não sei mais, meu filho. Tá joia. Porque no teatro tem essa troca real e presente, né? Você recebe, dá e recebe o tempo inteiro. Você dá energia e recebe. Você recebe a reação do público. Por isso que a peça nunca é igual, né? É igual, você É decorou o verdade. texto, mas cada reação do público e cada dia, o dia como você está naquele dia, vai ter uma sutil diferença que vai ter naquela forma de fazer. O público também vai gerar uma outra energia, então essa troca. Então, não tendo isso, é um ofício bem mais solitário, né? Na TV e no. Mas na TV, você ainda está no estúdio com muita gente e tal. No cinema também. Atualmente, estou gravando Mosaico Baiano sozinha no estúdio. Eu e eu mesma, contracenando. Então, assim, essa coisa da troca pessoal, desses três veículos, o teatro sempre, em geral, o ator que inicia no teatro é apaixonado pelo teatro porque tem essa troca. Sim, Você sai melhor do que você entrou. Já no cinema, a entendi. sensação que eu tinha quando eu fiz cinema é que eu tinha dado minha alma, entendeu? Eu saía dali muito vazia, muito desenergizada, entendeu? No Sim, teatro, por sim. mais que você seja uma malhação a peça, você sai com muita energia mesmo. Entendi. História. A internet a gente sabe que democratizou muita coisa, né? Com a internet. Mas esse negócio do teatro e a internet, por exemplo, essas possibilidades que todo mundo agora faz alguma coisa no YouTube, né? Eu acho que, mas eu vejo também muita gente querendo fazer arte, né, ser artista, usando apenas o canal. Quer dizer, toda essa formação do ator, tudo isso, como é que você está percebendo isso, né? É, E é às um. vezes o cara que está no canal, tem gente que começou no canal, fez tanto sucesso que hoje está no teatro. Tem muitos, inclusive. Isso é maravilhoso em um ângulo de, né? Tudo tem vários ângulos da gente olhar. E tem esse ângulo maravilhoso de ser tão democrático. Então, aquele cara engraçado da comunidade, que sempre foi o agitador, não sei o que lá, ele começou a gravar esses vídeos, ele começou a comunicar com essa galera, ele virou
ele virou um fenômeno de milhões de seguidores e muitos deles acabaram indo para o teatro, fazer peças, fazer stand-up, se perceberam atores, né? Uhum. Tem outras pessoas, tem gente que não faz nada, Haroldo, que só faz um negócio, tem um que faz papá, papá, você já viu esse? Não. Esse é surreal, esse faz papá, papá, e fica lá, papá. Ele é uma figura surreal, engraçada. Aí eu acho que é muito a gente ver o que a gente é também, né? O que é que as pessoas... a gente é um espelho, né? Assim, agora, para a nossa profissão, de fato, eu acredito que antigamente só quem tinha cara de pau de aparecer na frente da câmera e de tentar uma comunicação eram os atores. Atualmente, todos têm a cara de pau e, às vezes, se descobrem atores, né? Mas eu não acredito que tira o lugar do ator, sabe? Sim, eu acho que abre diferentes mercados, entendeu? Abre diferentes... outros níveis, né? Tá muito assim agora. Tudo mudou, publicidade mudou, agora a publicidade é na internet, essa coisa é muito mais rápida. Cabe a mim, a coroa, me adaptar. Eu ainda não consegui entrar na internet, eu ainda não consegui naturalizar isso na minha vida, ter vontade de olhar meu Instagram, não tenho nenhuma vontade de olhar. Então, porque, enfim, eu gosto do YouTube, eu gosto de ver vídeos de atores, eu gosto de ver vídeos de psicólogos, eu gosto de ver vídeos de pensadores, gosto de filosofia e tal, de música, mas eu não me vejo como... Tem muita gente. Tinha uma menina que bombou aí na internet chamada Júlia Travesano. Uma menina jovem, deve ter 30 agora, que ela simplesmente dava os pareceres dela sobre assuntos. E ela me lembra um pouco fisicamente. Eu cansei de receber vídeo dessa menina perguntando: é você? É você? Finalmente, eu fui ver a menina. Falei: o que é isso? Vou ver quem é essa menina. Primeiro, fiquei felicíssima que a menina era 30 anos mais nova do que eu. Fiquei felicíssima, estava me confundindo com ela. E segundo, que ela era ótima. Mas era exatamente isso, ela não era uma atriz. E ela se dizia o tempo inteiro: eu não sou uma atriz. Mas ela é aquela pessoa que nas rodas das amigas, que como eu era, ela chamava atenção pela forma de contar, entendeu? Então, se ela quiser sair dessa linha e entrar como atriz, seria. Ela dizia que não era o tempo inteiro, enfim. Mas eu acho que muitos se descobriram atores. Ela tem essa versão de querer ser escritora, então eu acho que ela vai querer mais comunicar por aí. Mas é uma loucura, viu, Haroldo? É um desafio. Eu acho que para todos nós, em todas as profissões, a internet né, foi desafiador, em algum momento será ou é desafiador. Agora, as redes sociais é uma coisa que realmente criou atores que não sabiam o que eram. E, para mim, virou um pouco um problema, porque sabe que a Globo hoje contrata pelo número de seguidores. Essas novelas, eu acho que os mais figurões não. Esses atores que já estão na casa há muitos anos, que já atraem público por eles mesmos. Mas Malhação, essas coisas mais jovens deles, se a pessoa já tem 8 milhões de seguidores, né? Ela vai levar todo mundo para a novela. Ela vai atrair esse público todo para... Então, os que querem ser atores têm esse viés também, entendeu? Eles têm oportunidade. Mas muitos não querem. Também esse novo perfil é diferente. A pessoa quer ter independência de falar o que ela quer, entendeu? Ela não está também muito afim de ficar... Já está ali... Ela acostumou a ser livre no canal, né? A falar o que ela quer. Então, no Instagram, não tem censura, não tem... Enfim. Sei não, meu filho. Eu estou bem perdidinha nesse universo aí, viu? E não tem um diretor, né, Maria, que fica ali corrigindo. Não, tem que ser assim, eu quero que você faça isso. Né? É muito diferente, né? Quando você vai no palco, você tem um diretor, tem um colega, você tem uma peça, é outro momento. E essa linguagem de internet, ela prima pelo não atuar. Você pode ver que as pessoas que bombam, elas, em geral, elas estão sendo basicamente elas mesmas, né? E elas, por terem um carisma espetacular, ou por terem alguma particularidade que vai saber o que é, ícones viram o que se chama, agora isso aqui é surreal, né? Que aí vira influenciador digital. Aí onde mora o perigo, né? Exatamente. Porque a pessoa não é uma sábia, ela não é um oráculo, ela é apenas alguém que tem um carisma pessoal, mas que isso não se ensina, né? Os outros não vão, assim, os outros não vão nunca chegar naquele lugar, então os outros se comparam, então o adolescente é muito, né, fica complicado, porque... Exatamente.
Eu estou muito preocupada com isso, bastante. Você viu esse documentário das Vê, redes? É. vê. Eu assisti também, aqui em casa assistiu todo mundo junto, E e seus filhos realmente se sensibilizaram ou não? é outro momento. Para eles, a gente, eu acho, eu conversando aqui com o Sandra e tal, e outras pessoas, a gente tem o antes como parâmetro. Eles não têm, né? Ele não tem. Então, funciona de uma maneira diferente. Eles enxergam que pode haver alguma manipulação, um perigo atrás disso, mas ao mesmo tempo não, isso se resolve, isso dá um jeito. Para a gente fica alerta, a gente fica muito preocupado e tudo, né? É um momento diferente, e hoje em dia a gente vê esses influencers, né, como você falou agora, estão chegando num determinado nível que começam a influenciar até politicamente, né? O que eles dizem sobre a política, começa a ter uma repercussão. Epa, vamos chamar esse cara aqui, esse cara tem... Às vezes o cara tem uma opinião extremamente simples, né, sobre aquilo, porque não é aprofundado, mas ele tem tantos seguidores que o que ele disse já serve para a gente chamar o cara e conversar com ele. Quer dizer, eu acho que tem muita gente nesse momento que entra em determinadas searas que não é especificamente a dele, né? E dá para qualquer pitoco, né? Qualquer coisa pode dizer. Isso é meio perigoso, eu acho. Bastante perigoso. É uma responsabilidade muito grande você ter muitos seguidores, É, né? Inclusive no meu é, canal, quando eu gravei no início dizendo que eu ia ter esse canal, porque eu tinha que entrar nessa internet, porque todo mundo dizia e tal, isso. mas que eu não queria seguidores, porque eu odeio essa palavra. Porque seguidor parece uma seita, né? É, é. Ou então alguém está me seguindo, siga aquele cara, parece que é uma coisa Já policial, perseguidor. né? Quero, parece que é uma coisa atrás de você, eu quero uma coisa do meu lado, né? Eu quero uma coisa atrás de mim, me seguindo. Então, é isso que acontece. As pessoas seguem, né? Elas não É, acompanham. Simplesmente acompanhar esse conteúdo e tal. Elas começam, quando a pessoa é muito jovem e já entrou na internet nessa forma, né? Já é isso, não sei. Os pais, coitados, também não sabem muito como preparar, como você falou, porque eles não sabiam como lidar com isso, né? Eles não tiveram uma isso. adolescência usando isso, né? Então, é um desconhecido para todos nós, que todos nós temos que ter muito cuidado em utilizar, né? É. Enfim, eu estou tentando aprender essa linguagem agora, e tentando, porque o canal só existe se você tiver no Instagram, entendeu? O canal É, ninguém vê. Se o Instagram da pessoa não é bombado, como eles dizem, ninguém vê seu canal. exatamente. Então eu tô com esse desafio aí, meu filho, de virar uma mulher de Instagram aos 52. Ô Maria, agora mudando um pouco de assunto. Veja, você é, participou em algumas dessas, sobretudo na televisão, quando você fez aquele negócio do Inmetro, você tinha contato, e desde o início, como você contou aí agora a história sua, quando você estava fazendo a engenharia, etc., você ia para fazer as casas, você na verdade conversava mais com aquelas pessoas que se você se perdia na história delas, né? Encantava aquelas histórias. Você olha hoje para um Brasil, olhando para o Brasil, né? Essa mulher que hoje ela está com, além das responsabilidades que ela já tinha antes, né? Ela assume cada vez mais responsabilidades, porque muitas vezes o marido não está nem aí, já foi embora, ela tem os filhos, tem que dar conta da casa, né? E eu não estou falando só daquela mulher pobre que está lá, não. Tem muitas mulheres hoje de classe média que estão passando por uma situação estressante, do ponto de vista psicológico, né? Porque ela tem que dar conta de tudo. Ela, no emprego, ela tem que ser competitiva. Em casa, ela tem que fazer todo o papel, não é só mais dona de casa, né? Ela tem que fazer todo o papel ali também dona de casa, como esposa, e aí também tem a família que está do lado, e como mãe, é tanta coisa que sobrecarrega essa mulher hoje em dia. E como é que você está vendo esse processo quando você conversa com as pessoas, ou em você mesmo? Como é que você vê isso hoje? É uma loucura, eu também acho, Haroldo, uma loucura, porque é isso, a gente conseguiu, a mulher conseguiu esse espaço, né? De poder trabalhar, de poder ser, de poder. Só que ela não abandonou o outro, né? Ela não abandonou. É muito. Hoje já existem companheiros e companheiras, enfim, companheiros que ajudam em casa e tal, mas tem muitos companheiros aí que não caíram na real, entendeu? De que
esse macho alfa aí, meu amigo, que não quer lavar louça, é complicado. É complicado. Como é esse macho alfa aí? Tem no meu canal, veja lá o vídeo, Independência ou Morte. Independência ou não, tá certo. Veja lá, Independência ou Morte é o nome do vídeo. Porque existe ainda, né, um homem machista, assim, e coitado, às vezes não é nem um homem machista, é apenas um homem que aprendeu a exercer sua masculinidade dessa maneira, achando que nenhuma tarefa de casa tem nenhuma relação com ele. Só que a mulher também vai trabalhar fora, e se ela tiver essa mesma postura, a casa vai virar um caos, né, por cima agora, nesse momento, né? Então, eu acho também muito desafiador. O que a mulher se propõe hoje é muita loucura. Ainda tem que ser feminina, ainda tem que fazer a unha, eu não faço. Essa parte aí já abandonei, ó. Acho mais importante fazer meu yoga, entendeu? Praticar meu yoga. Cuidar dessa parte para não enlouquecer. Mas eu acho muito desafiador, Haroldo, muito mesmo. Eu acho que às vezes as mulheres piram, né? Dá uma pirada aí, porque é muita coisa. Né? É muita coisa, não dá. E quando você tem filho pequeno, que você não consegue terminar nada que você começa, porque você tem uma demanda, né, inesgotável agora na pandemia, eu com um filho de 5 anos em casa. Se o companheiro não ajudar, você não consegue fazer nada, porque ele está demandando você o dia inteiro. Não tem mais a escola para ele ir durante o turno, então a carência aumenta. Olha, eu acho também que tem uma coisa, mas que a mulher, por si só, a psicologia dela, ela é muito. Ela enxerga muitas coisas. O homem é focado. Ele vê aquele negócio, né? E a mulher não, ela descobre tantas coisas e isso soma. Não divide, não diminui. Se você disser para o cara, o companheiro, olha, você pode fazer essa tarefa, aí ele vai lá e faz, porque o objetivo dele é aquele ali, né? Mas se for no caso dela, com essa visão que ela tem de tudo, ela começa a abranger tantas coisas, ela começa a pegar tantas outras coisas que estão sob o olhar dela, que isso soma muita coisa. Isso é difícil. Aí cai no erro de querer que o rapaz veja também aquilo. Ele não vai ver. Não vai ver. Não vai ver. Tem que mostrar, aí ele também tem que querer ver, aí é um babado. Mas eu acho que é uma jornada bem difícil, viu? Essa da mulher. Exatamente. Eu fiz essa personagem do Imetro, que é essa mulher que pega o metrô, que pega o Central do Brasil, que pegava o trem da Central. Eu gravei várias vezes no trem da Central, gravava em comunidades e tal, gravava essa mulher que está batalhando por economizar R$2, R$3 no produto, vai saber se o produto que está dizendo ali é o que está realmente dentro do produto e tal. Exato. Eu achei muito sensível da parte dela, né? Ela achar isso, que era essa mulher que vai para o mercado, é essa mulher, na verdade, que vai e que vai voltar também depois, porque era assim, eu com isso, que a mulher está tão ocupada que ela vai lá pensar em eleição, em quem ela vai votar. Ainda por cima isso, né? Hoje as coisas mudaram muito, Haroldo, de lá para cá. Isso era 2006. Nós estamos em 2020, são 14 anos. Mudou muito, mudou muito. Realmente, parece um outro mundo, né? Parece verdade. E aí, falando em mundo, Maria, eu me lembrei agora daquela música do Zé Ramalho. E esse asteroide pequeno, né? E esse asteroide pequeno, não sei o quê. Como é que nós, com essa pandemia, o que é que você está enxergando nesse momento agora, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tomou aquele choque em março e tudo fechou e tudo ficou nas casas, chegou um certo momento que eu percebi que parece que aquele negócio começou a saturar. As pessoas começaram a dizer, não, mas agora tem que ir, não sei o quê. E eu estou percebendo que cada vez mais, embora a nossa curva ainda continue bem estável lá em cima, não é que houve uma queda como na Europa, que houve uma queda e agora está subindo novamente, a gente parece que está liberando cada vez mais. Recentemente, agora esse fim de semana, passando ali pela praia, eu vi os bares cheios, todos um grudado no outro, ninguém com máscara, ninguém sem nada. O que você está vendo esse momento que a gente está vivendo com tudo isso, mano? Meu querido, olha só, eu inclusive não me acho aí nem apta, né, a falar sobre esse assunto, que é tão polêmico, Haroldo, e são tantos também. Sabe que eu adotei a seguinte técnica, a seguinte psicologia. Eu acho que cada um está lidando com essa questão que é completamente desconhecida de todos, de uma forma
única e individual, certo? E eu acho que todas elas são legítimas, porque, veja bem, a pessoa que mora num lugar muito apertado, muito pequeno, que está em 2 cômodos, com 8 pessoas, ela não está aguentando mais, aí ela vai enlouquecer. Verdade. Aí o idoso que está, uma amiga minha me disse que o pai dela, nesses últimos 2 meses, simplesmente ficou senil. Ele não era. Ele era um cara conversador, ele era um cara, mas essa situação acelerou o processo dele. De senilidade. É muito cruel você ver isso. Talvez, será que ela, frequentando ele um pouco mais, não teria também, tudo tem um preço, entendeu, Haroldo? Mas aí tem que lidar com a experiência, como cada um se relaciona individualmente com isso e respeitar. Então, eu tenho amigos e amigas que estão paranoicos, andando com aquele negócio plástico lá, tudo, lavando tudo, nananã. Tem outros que não estão mais nem aí. E eu tô, assim, eu tô tomando cuidados e tal, mas eu também não tô mais tão focada nisso como eu estava antes, entendeu? Eu já tô. Sim. Mas não estou frequentando nenhum lugar cheio, não estou lavando minha mão sempre, mas eu não estou mais nem tão focada e nem também julgando tanto os outros, a atitude dos outros, sabe? Sim. Entendendo que todas são legítimas, porque uma pessoa que ficou 6 meses, um senhor, uma senhora que ficou 6 meses trancada dentro de casa, que não conhece ninguém que teve Covid, que não perdeu ninguém, tá achando que tudo isso é um delírio. Já a pessoa que perdeu alguém, que perdeu mais de um familiar, que passou por uma situação terrível de UTI, que entendeu? Isso é um monstro, isso é uma coisa terrível. Então, não dá para julgar, entendeu? Eu acho que é cada um fazer o seu melhor e não julgar, porque eu também não estou indo para os bares, não estou indo para os restaurantes, eu passo e vejo e falo, gente, de alguma forma, eu entendo essa pessoa que está ali. Bom, mas para a gente encerrar agora, eu queria, Maria, que você encerrasse com você, ficasse à vontade e dissesse alguma coisa aí. Menina, é difícil dizer o quê, homem? Eu gosto daquela música, como é o nome desse autor que eu não sei, que é Se Aveste Não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Eu amo essa música. Mas, eu acho que a gente está aqui neste mundo para se melhorar. Outro dia eu vi um vídeo desse que você fica vendo no YouTube, a mulher falando sobre o sentido da vida, e que todo mundo, quando pergunta do sentido da vida, a pessoa fala a família, o trabalho, os filhos, e ela sempre disse, nada disso é o sentido da vida, porque nada disso é você, né? E são suas relações e as suas formas de desenvolver esse sentido que, se nada disso existir, você tem que achar também, né? Sem família, sem trabalho, você tem que achar um sentido de estar aqui. E aí, outro vídeo que eu vi falava que o que diferencia a gente dos outros animais é que a gente pode se melhorar, que a gente tem a capacidade de se educar, de aprender, de se melhorar, de se... Porque até você pode adestrar um animal, né? Mas no nosso caso, nós mesmos podemos tomar a decisão de nos melhorar, e de nos educar, Então, meu amigo, eu estou nessa batida aí, tentando me educar, tentando melhorar, achando que o sentido da vida realmente é esse. Também é algo que eu acho que é inerente da minha profissão, porque eu acho que, exatamente, quando você viaja, você abre um olhar para outras perspectivas, né? E quando você é ator e você vivencia outras perspectivas, tipo assim, se eu fosse essa personagem, eu agiria assim, se eu fosse... Você entrando na psique de outro, você consegue também ter mais humanidade, mais compaixão. É verdade. As motivações do outro, a gente não pode julgar as motivações do outro, né? Então... Eu acho que, assim, uma das coisas que eu aprendi, que uma das maiores capacidades de amar que a gente tem é quando a gente se coloca no outro, né? Aí é que você entende realmente por que o outro agiu assim, por que ele falou assim, por que ele pensou assim. E quando a gente tem essa possibilidade, você na arte, né? Eu escrevendo ficção, etc., eu acho que isso é muito gratificante. Eu acho que a gente expande mais e fica menos egoísta, sei lá, fica menos... compartilhar também, eu acho que é uma das coisas que dá sentido, né? Verdade. Né? Obrigado, Maria. Nada, querido. Boa sorte. Axé, como se diz na Bahia, mas axé é força. Isso. Tchau a todos. Tchau.